Beleza? Então, tudo vai depender da hipótese de cabimento. Se é o inciso primeiro ou o inciso segundo. Vale lembrar, obviamente, que na hora que você estiver fazendo a sua peça, você não pode botar interpor recurso ordinário lá com base no artigo 895 da CLT. Não, você tem que botar com base no artigo 895, inciso primeiro, ou então com base no artigo 895, inciso segundo. Tá? O fato de só ter caído até hoje da hipótese do inciso primeiro não significa que não pode cair do inciso segundo. Mas eu acredito que se cair um RO agora, vai cair de novo com a hipótese do inciso primeiro, que é onde a banca vai ter mais matéria para poder exigir de você. Então, eu acho que se cair, cai de novo o inciso primeiro. Tá? Beleza? Tranquilo até aí? Todo mundo entendendo essa parte? Bom, observe aqui. Um ponto interessante que você precisa entender, e eu vou dar mais uma vez uma noção rápida, são os pressupostos de admissibilidade. Na aula de Teoria Geral de Recursos, eu disseco com mais profundidade os pressupostos de admissibilidade. Mas aqui, como é uma aula só de recurso ordinário, e como a gente ainda não viu a Teoria Geral de Recursos, eu vou dar uma noção geral aqui para você. Eu tenho pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos. Os objetivos são aqueles chamados também de pressupostos extrínsecos. E eu tenho os subjetivos que também são chamados de intrínsecos. Os pressupostos subjetivos intrínsecos são aqueles relacionados ao sujeito. Então, você bota, quem são os sujeitos? Nós. Então, subjetivos ou intrínsecos. Objetivos ou extrínsecos. Porque na hora você pode pensar assim, Diego, quem é subjetivo, quem é extrínseco, quem é intrínseco? Eu vou confundir. Para não confundir, você pensa, ó, subjetivo, os sujeitos, nós, então, é subjetivo ou intrínseco, aponta para dentro. Objetivos ou extrínsecos. Aí já não confunde. Tá? Os objetivos são legitimidade, capacidade e interesse. São 3 pressupostos apenas. Tá? E os objetivos são 5. Cabimento, adequação, tempestividade, preparo e regularidade formal, que é também chamada de regularidade de representação. Tá? Precisa decorar isso? Precisa, mas você vai decorar por bem ou por mal, não se preocupe. Porque na estrutura você vai saber fazer. Tá? Na estrutura você vai saber fazer quais são. Ok? Eu vou dar um macete também daqui a pouco para você. Tá? Bom, em relação ao cabimento ou à recorribilidade, né? O cabimento ele se refere à hipótese de recorribilidade da decisão. Se eu estou... Presta atenção aqui. Diego, eu preciso indicar todos os pressupostos de admissibilidade no meu recurso? Não. Não precisa indicar todos. A banca não exige que você indique todos no espelho. E por uma razão lógica. Por exemplo, aqui, ó, cabimento. Se eu estou lá, se o enunciado me disse que teve uma sentença, e aí eu estou interpondo o RO, eu preciso indicar que eu estou preenchendo o pressuposto do cabimento? Não. Se eu já estou lá interpondo um recurso dentro do prazo, ou dentro da hipótese de cabimento, para que eu preciso indicar que está preenchido o cabimento? Não precisa. Da mesma forma também a adequação. O que é a adequação? Não basta que da decisão caiba um recurso, eu tenho que interpor o recurso adequado. Se tem uma sentença, eu estou interpondo um RO, eu preciso dizer que eu preenchi a adequação? Não. Então, cabimento e adequação, você nem precisa indicar no seu RO. São 2 pressupostos que implicitamente já estão preenchidos. Ok? Esses 2 você não precisa. Aí vão sobrar quantos? Ó? Vão sobrar os 3 subjetivos, legitimidade, capacidade e interesse, e vão sobrar 3 objetivos, que vai sobrar tempestividade, preparo e regularidade de representação. Então, você, definitivamente, você só precisa indicar 6 pressupostos. Tá? Mas não se preocupe, não, que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho como é que você faz isso. Tá? Não se desespere, não. Tá? Bom, na parte da tempestividade, você não precisa dizer o prazo, basta você indicar que está preenchida a tempestividade. Todo recurso ele tem um prazo inicial, né, o termo inicial e o termo final do prazo. Basta você saber que o recurso tem que ser interposto dentro do prazo. Certo? É isso que você precisa saber. Um recurso que é interposto depois do prazo é um recurso que é intempestivo. O recurso que é interposto antes do prazo
ele vai ser conhecido porque é uma prática de celeridade do recorrente. Ou seja, eu tenho o prazo, eu posso interpor recurso antes ou até dentro do prazo. Nunca posso interpor recurso depois do prazo, que ele nem vai ser analisado porque é intempestivo. Certo? Beleza? Bom, um ponto interessante é a questão do preparo. O preparo é composto pelas custas processuais mais o depósito recursal. Tá? E aí vai um ponto que é interessante que eu queria falar para você. Na hora da prova, você tem que indicar o preparo. Assim como eu falei que você vai indicar a tempestividade, você vai indicar o preparo. Só que tem um detalhe muito importante. Esse é o único pressuposto que a banca efetivamente tem cobrado nos recursos ordinários. É o único que ela tem cobrado. Ah, então não vou indicar os outros. Não, meu filho, você vai indicar todos. Porque se ela cobrar outros, você vai ter colocado já na sua prova. Mas o preparo sempre cobra. E aí vai o segredo. Quando ela fala preparo, ela não quer que você diga lá que está preenchido o preparo. Ela quer que você coloque exatamente que estão preenchidos os pressupostos de custas e depósito. Pô, Diego, eu não posso colocar preparo? Por que não? Tem um fundamento. Por que você não pode botar preparo e tem que colocar separado custas e depósito? Porque a depender da hipótese do enunciado, você pode ter a obrigação de recolher custas e pode ter a obrigação de recolher o depósito recursal. Mas pode ser que você não precise recolher custas, pode ser que você não precise recolher depósito, e até pode ser que em relação ao depósito, basta você recolher a metade. E isso teria que ser indicado na prova. Então a banca quer que você saiba qual é cada hipótese. Quando é que se recolhe custas e quando é que se recolhe depósito. Então é por isso que ela pede isoladamente. Se você coloca lá preparo junto, você perde ponto. Nem pontua essa parte aí. Tá? Nem pontua essa parte. Por que isso? Presta atenção. A banca quer que você saiba. E como é que eu vou saber, Diego? Calma. Eu vou falar hoje. E além disso, não bastasse eu falar hoje, está tudo na sua apostila. Sua apostila está super completa de RO. Uma apostila maravilhosa de RO que eu fiz para vocês. Super completa com os textinhos de quando tem custas, quando tem depósito para você. Não é não? O colega já viu ali, está super completa. Tá? Tá na mão aí já, né? Pô, Diego, como é que os colegas já estão na mão aí? É a galera da repescagem, né? A galera da repescagem já está aí na mão. Então, aqui, né? A apostila é realmente super completa, o material de RO. Tá? Você que é do curso regular vai ver logo em seguida. Uma vez eu tive um aluno mesmo, e aí vai a dica para você, viu? Se você está nessa situação que eu vou falar aqui agora, repense o seu rumo, viu? O rumo de sua vida. Tive um aluno mesmo que ele tinha colocado lá, na prova, indicou os pressupostos e botou, e no final botou e preparo. Logicamente não pontuou, perdeu. Por causa disso ele perdeu. Se tivesse colocado separado, passava. E aí ele veio me mandar a prova para eu olhar para ver se cabia recurso. Esse eu lembro que era aluno meu mesmo, daqui do curso. Mas eu tenho certeza absoluta que eu nunca ensinei assim. É coisa da cabeça dele. Ele quis fazer assim. Mas me bateu a curiosidade para saber de onde foi que ele tirou isso, sendo que eu nunca falei assim, pelo contrário, eu falo até que não pode ser assim. Aí ele virou para mim e falou, não, professor, que eu estava acompanhando também outro curso, o professor lá disse que era para botar junto. Eu falei, você fez do jeito que eu falei, né? Que era bom ter 2 cursos para seguir, não foi? Que aí o que um não fala, o outro fala, não é assim? Não é assim que eu falo? Eu falo sempre, escolher o seu treinador, vá com ele até o fim. Eu não obrigo ninguém a fazer curso comigo. Se quiser, ótimo, é muito bem-vindo. Mas se for fazer com outra pessoa, faça lá com outra pessoa e siga o que ele vai falar tudo do começo ao fim. Não é que ele vai ensinar errado ou que eu vou ensinar errado. É que às vezes, nesse caso até o outro até ensinou errado, nesse caso especificamente. Mas às vezes a gente fala a mesma coisa de formas diferentes. E aí você fica na hora, e agora é assim como? Como é que eu faço? É a mesma coisa, só que está dizendo de forma diferente. Com um professor só falando, a gente tem dúvida, né? Às vezes tem alguma dúvida, imagine com 2. Aí é loucura. Então, se você escolher o seu treinador, siga até o fim. Se nesse exato momento você está seguindo algum outro professor, deixa ele para lá e fica comigo. Por que não deixa você vai com outro? Porque eu gosto de você comigo. Então você fica comigo.
Tá? Esquece os outros. Tá? Eu sou ciumento. Tá. Então, observe. A gente tem que indicar de forma separada a questão do preparo, custas e depósito. E aí, por exemplo, você vai ter que saber quem é que tem isenção no pagamento das custas. Eu tenho administração pública, e dentro da administração pública eu tenho União. Calma que na aula de Teoria Geral de Recursos eu falo tudo, aqui eu só estou citando, tá? Então eu tenho União, Estado, Distrito Federal, os municípios, autarquias e fundações que não exploram atividade econômica, a massa falida, o MPT e os beneficiários da justiça gratuita. Então, se você estiver recorrendo para qualquer um desses, você vai ter que falar que não vai recolher as custas, porque ele tem isenção. Aí a banca quer que você bote isso? É exatamente, porque se ele tem isenção, ele significa que ele inicialmente teria uma obrigação, mas em razão de um benefício, ele tem isenção. Então você teria que indicar que naquele caso específico não recolhe as custas, porque ele tem isenção. Ok? Então é isso que você precisa saber. O empregado, ele paga custas? Paga. Se ele for considerado parte vencida. Que as custas são pagas sempre por quem perdeu. Quem perde no processo é quem paga as custas. O empregado, se perder no processo, ele paga as custas. Mas o empregado ele só é considerado vencido nessas duas hipóteses que estão aí na tela. Que é quando todos os pedidos são julgados improcedentes ou quando há extinção do processo sem resolução do mérito. Aí é nessa hipótese que ele paga as custas. Então, se você estiver recorrendo pelo empregado, por exemplo, e aí mostrar lá no enunciado que você perdeu todos, o seu cliente perdeu todos os pedidos, ou então que houve a extinção do processo lá sem resolução do mérito, na hora de interpor o RO, se o seu cliente não for beneficiário da justiça gratuita, você vai ter que indicar que ele está pagando as custas. Certo? Então é interessante fazer essa separação para na hora você saber como é que você vai fazer o texto para indicar o recolhimento das custas processuais no caso, tá? Já o depósito recursal, ele tem a finalidade de obter a garantia do juízo. O que é a garantia do juízo? É o pagamento do valor da condenação. Então, se é o pagamento da condenação, faz sentido eu dizer que o reclamante vai pagar depósito recursal? Faz sentido? Eu não ouvi a resposta. Faz sentido? Sim ou não? Não. Por que não? Como é que o cara... Olha só, presta atenção. O depósito recursal sou eu pagando um pedaço do valor da condenação. Então, eu sou o reclamante, aí quero recorrer da decisão. A empresa, vamos supor, a empresa foi condenada lá a pagar 50 mil lá na sentença. Aí eu quero recorrer, porque eu quero aumentar esse valor, porque eu sou o reclamante. Aí eu vou ter que pagar um pedaço dos 50 mil para recorrer? Para quem vem esses 50 mil? Para mim. Então eu vou pagar um pedaço para voltar para mim esse pedaço depois? Eu, reclamante? Isso não faz o menor sentido. Então, em relação ao depósito recursal, só vai pagar o depósito recursal o empregador. Então, o empregado nunca vai pagar depósito recursal. Então, quando você estiver recorrendo pelo empregado, quando o seu cliente for o empregado, ele pode ter a obrigação de pagar as custas, mas nunca vai ter a obrigação de pagar o depósito recursal. Por que ele pode ter a obrigação de pagar as custas? Porque as custas são pagas pela parte vencida. Se ele for o vencido, ele paga as custas, mas nunca vai pagar o depósito recursal. Tá? Embora haja uma divergência doutrinária a respeito disso, o que tem prevalecido na prova é que o empregado não paga o depósito recursal. Pode ser que pague as custas, mas nunca paga o depósito recursal. Tá? As custas, por exemplo, elas serão pagas através de uma guia chamada de GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, as custas. Já o depósito recursal é pago através de um depósito judicial. Então, você paga através de um depósito, numa conta vinculada ao juízo, né, que é vinculada ao processo, e aí você paga através de um depósito judicial. Esse valor, inclusive, ele é atualizado nos mesmos índices da poupança. Ou seja, quase não tem atualização, né?
A poupança não atualiza nada, quase valor zero, né? Mas ele é atualizado nos mesmos índices da poupança. Paga as custas através de uma GRU e o depósito recursal através de um depósito judicial. Por que eu estou falando isso? Que você vai indicar dessa forma na prova, que as custas estão sendo recolhidas através de uma GRU e na hora do depósito vai falar que está pagando depósito através de um depósito judicial. Diego, vamos supor que eu estou recorrendo lá pelo reclamante, pelo empregado. E aí está dizendo que a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos. Presta atenção para você não responder errado. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos. Nessa parte do preparo, que eu tenho que indicar lá separado depósitos e custas, o depósito eu vou falar alguma coisa? Hã? Não. Não por quê? Porque o meu cliente é o empregado. Em relação às custas aí, ele vai pagar as custas? Sim ou não? São, que é a mistura dos 5, não? Sim ou não? Não. Por que não? Porque foi parcialmente procedente. O empregado só vai pagar se for totalmente improcedente. Então, nessa parte do preparo, eu não precisaria falar nem das custas, nem do depósito recursal. Eu precisaria indicar alguma coisa lá? Não. Deixa em branco. Não precisa falar. Nem citar você precisa. Porque se ele não recolhe, então não precisa nem falar das custas nem do depósito. Você vai ver daqui a pouquinho o texto como é que fica. Mas você não precisa nem falar. É por isso que é interessante e é importante você saber cada uma das hipóteses. Saber quando é que paga custas, saber quando é que paga o depósito recursal. Como é que eu posso, Diego, saber disso? É muito simples. Tá? Vou lhe ensinar aqui agora. Para saber o pagamento, o depósito recursal e custas, você vai fazer 3 perguntinhas para você. Com essas 3 perguntas, você responde quem paga custas e quem paga depósito. Quer ver? Repare. A primeira pergunta aqui é o seguinte. Você vai perguntar, analisando obviamente, você vai se perguntar lá. Primeira pergunta, quem é o vencido? Ou seja, quem perdeu o processo? Que ele é quem paga as custas. Tá? Para o depósito recursal é simples. Depósito recursal é simples. Depósito recursal ou é empregado ou é empregador. Se for empregado não paga, se for empregador paga. Tá? A regra é essa. Segunda pergunta. Quem é o meu cliente? É o empregado ou é o empregador? Por quê? Porque quando você identifica quem é o vencido vai ter naturalmente a obrigação de pagar as custas. Aí, se o seu cliente for o vencido, você já sabe que, em regra, você já teria que pagar as custas. Mas, tem uma terceira perguntinha que pode mudar um pouquinho a história do jogo. Está ruim para escrever. Meu cliente tem isenção? E aí eu vou explicar a você essas 3 perguntas aqui, como é fácil. Com essas 3 perguntas, você vai saber quem paga custas e quem paga depósito. Aqui você nem precisa olhar para o enunciado. Você primeiro olha para as perguntas e vai procurar as respostas no enunciado. Tá? Então você primeiro vai olhar quem é o vencido. Lembrando que o reclamante, ou melhor, o empregado, só é considerado vencido se todos os pedidos forem improcedentes
ou se houver extinção do processo sem resolução do mérito. Tá? Qualquer outra hipótese que não seja essas duas, o vencido aí vai ser a empresa, o empregador. Ok? Beleza? Aí você depois vai olhar quem é o meu cliente. Onde é que eu acho o cliente? Geralmente, ele está lá no último parágrafo do enunciado da peça. Tá? Aí vai dizer que é a sociedade empresária, que é o trabalhador, enfim, você vai ver lá quem é o cliente. Ok? E aí a terceira pergunta é a que você tem que ter bastante atenção, porque ele vai perguntar se o meu cliente tem isenção. Aí você vai lembrar das hipóteses em que tem isenção no pagamento de custas e depósito recursal. Você não precisa nem decorar. Você sabe que as isenções estão previstas em lei. E onde é que vai estar a lei? Na sua mão, pô. Está tudo na sua mão. Então você vai olhar se o seu cliente, naquela hipótese, ele tem isenção. Então, quando você faz acha a resposta para essas 3 perguntas, você vai conseguir montar o texto do preparo, para saber quem vai pagar custas e quem vai pagar o depósito recursal. Lembrando que essas 3 perguntas não é só para o pagamento de custas. Essas 3 perguntas servem também para o depósito recursal. A primeira pergunta é que serve só para custas. A segunda e a terceira vai servir para os 2. Tá? Observe. Pode falar lá também das hipóteses em que o seu cliente tem isenção no pagamento do depósito recursal. E aí você vai saber se ele tem isenção para pagar a metade ou se ele tem isenção total no depósito. Então isso vai variar. Você tem que ter atenção com isso. Tá certo? Bom, Diego, então, me diz aí, por gentileza, como é que funciona essa questão do depósito. O depósito recursal, ele não tem a finalidade de obter a garantia do juízo? Deixa eu explicar para quem não entendeu. O que é isso, Diego, a garantia do juízo? A empresa foi condenada. E tem um valor que ela vai ter que pagar. Se ela quiser recorrer, ela vai pagar o depósito recursal, que nada mais é do que a antecipação de um pedaço do valor que ela vai pagar. Então, o depósito recursal, ela já vai abatendo do valor da condenação. Ela está pagando um pedaço agora, vai antecipando, paga um pedaço agora. Vai recorrer de novo, pague outro pedaço. Vai recorrer de novo, outro pedaço. Então, cada recurso, você vai pagando um pedaço do valor da condenação. Se a empresa é que foi condenada, o empregado nunca vai precisar pagar esse pedaço da condenação. Porque esse pedaço da condenação é o valor que ele vai receber. Então, ele não vai pagar um pedaço agora de um valor que já é dele. Não faz o menor sentido. Então, é só o empregador que vai pagar o pedaço do valor da condenação, que é o depósito recursal. Certo? E aí vale lembrar, obviamente, que só vai ter exigência de depósito recursal se houver condenação em pecúnia. Observe, se a empresa foi lá, sofreu uma reclamação trabalhista e na sentença saiu a determinação para a empresa fazer anotação na carteira de trabalho do trabalhador. Só isso. Foi o único pedido que foi julgado procedente. E a empresa quer recorrer. Vai pagar alguma coisa a título de depósito recursal? Não. Por quê? Porque não teve condenação em pecúnia. Por que não? Se o depósito recursal é um pedaço da condenação que você está antecipando, qual é a condenação que eu tenho aí para antecipar? Nenhuma. Se não tem condenação para eu antecipar, eu vou pagar o quê a título de depósito recursal? Nada. É por isso, por exemplo, que no dissídio coletivo nunca tem depósito recursal. Porque no dissídio coletivo não tem condenação em pecúnia nunca no dissídio coletivo. A sentença normativa, que é a sentença do dissídio coletivo, ou tem natureza constitutiva ou declaratória. Então, nunca tem condenação em pecúnia, ou seja, nos recursos em dissídio coletivo, nunca vai ter depósito recursal. Ok? Diego, e quem é que tem isenção para pagar o depósito recursal? Presta atenção. Eu vou ter isenção para pagar o depósito recursal, primeiro, a isenção total, aqueles que não vão pagar nada a título de depósito recursal, são aqueles mesmos 9 que não vão pagar as custas. Então, aí eu tenho União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações que não explorem atividade econômica, a massa falida, o MPT e os beneficiários da justiça gratuita. Esses, os mesmos das custas, também não pagam depósito recursal. E aí eu acrescento mais 2.
Mais 2 eu acrescento aí. As entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. E aí tem um segredo. Os 9 aqui não pagam custas e não pagam depósito recursal. Mas no depósito recursal acrescentam mais 2. Entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Empresa em recuperação judicial, por exemplo, paga custas? Paga. Só não vai pagar o depósito recursal. Tá? Por exemplo. Esses 11 aí têm isenção total do depósito recursal. Não paga absolutamente nada. Agora tem também algumas pessoas que têm isenção parcial no depósito recursal. Ou seja, são aqueles que vão pagar a metade. Quem é que vai pagar a metade do depósito recursal? São 5. São 5, hein? Presta atenção aqui. Primeiro, entidades sem fins lucrativos, empregador doméstico, MEI, que é o microempreendedor individual, ME, que é a microempresa, e a EPP, que é a empresa de pequeno porte. Não precisa decorar nada disso. Tudo isso vai estar na sua mão lá na hora para olhar. Quando te dar aula na primeira fase, aí eu vou dizer assim, ó, decore esse negócio que lá você vai ter que ter decorado. Na segunda fase não precisa decorar nada disso, está tudo lá na sua mão. Então não se preocupe em decorar não. Só saiba que tem gente que paga a metade e tem gente que não paga nada. Só saiba disso. No depósito recursal tem gente que não paga nada e tem gente que paga metade. Aí lá na hora da prova, você vai lá, depósito recursal, isenção. Vai lhe indicar o artigo 899, parágrafo 9 e 10 da CLT. Aí você vai achar lá quem é que não paga nada e quem é que paga metade. Certo? É só isso que você precisa saber, não precisa decorar não. Tá? E se o cara não tiver dinheiro para pagar o depósito recursal, ele pode substituir o pagamento do depósito recursal por fiança bancária ou por seguro garantia judicial. Tá? Se ele não tiver dinheiro, pode ser fiança bancária ou seguro garantia judicial. Beleza? Tranquilo até aí? Todo mundo entendeu?